Beleza, Pedro Henrique Gouveia aqui na área e hoje vamos falar o seguinte sobre precificação dos tratamentos odontológicos. Eu vou passar para você um guia completo de como fazer a precificação dos tratamentos. Você vai aprender um passo a passo, um método para você precificar seus tratamentos. A formação de preço ela é muito importante para qualquer negócio, principalmente para uma clínica odontológica, tá certo? Então, pessoal aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir esse vídeo, beleza? Vamos lá. Aqui, ó que legal aqui, ó. Então a gente vai ver aqui como precificar os seus tratamentos odontológicos de uma forma simples. Anota aí, vamos junto. Primeiro você tem que entender que existem dois fatores que compõem o preço de venda dos seus tratamentos. Nós temos o fator valor e o fator custo. São esses dois que você precisa usar para formar o seu preço. O que é o valor? O valor é aquilo que o seu paciente valoriza, ou seja, você vai enxergar na visão do paciente, certo? Qual que é a experiência que ele vai ter com você, com a sua clínica, durante toda a jornada dele, não apenas o tratamento em si. Desde a primeira vez que você encontrou, ele te encontrou, vamos dizer assim, ele soube de você, até depois que ele terminou o tratamento e o relacionamento constante. Esse é o valor, é a experiência que ele precisa passar, entendeu? Então esse é na visão do paciente. E aí a gente tem o custo. O que é o custo? O custo é a visão da clínica, ou seja, quanto que custou para eu executar esse tratamento? Porque quando a gente executa um tratamento, ele tem um custo para a clínica, não tem? Porque você vai usar material, você vai usar sua hora clínica, você vai ter que pagar imposto, vai ter que pagar taxa, você vai ter que pagar uma participação para o dentista, certo? Isso daí custa para a clínica. E então, o quanto que ele vai custar para a clínica? Então, para você formar o seu preço, você tem que observar muito bem esses dois fatores. O valor, que é a visão do paciente, e o custo, que é a visão da clínica. Beleza, vamos junto. Então aqui, vamos primeiro olhar o custo, depois o valor. O que seria esse custo, então? O custo, como eu falei, é o seguinte. Quanto que custou para executar esse tratamento? Quanto que a clínica teve que pagar para executar esse tratamento? Para a gente saber isso, nós temos que entender 6 fatores aqui, certo? O primeiro, quais são os custos de materiais envolvidos? Qual foi o tempo de execução do tratamento? Qual que é a participação do dentista? Quais foram as taxas, impostos e qual que é o lucro desejado, a margem de lucro, tá certo? A gente vai ver agora um por um para você encontrar ele. Primeiro ponto é assim, o custo do material. O que é o custo do material? Quanto que eu usei de material para executar o tratamento? Então a gente vai pegar quantidade, o valor unitário e quanto a gente usou daquele material, certo? Porque o material você comprou ele e aí você vai utilizar nesse tratamento, ok? Aqui um exemplo. Vamos dizer que você tem 3 materiais, você vai utilizar essa quantidade aqui e o preço unitário. O que você tem que fazer? Multiplicar um pelo outro. Então, esse exemplo, esse material A, você utilizou 3 dele e o preço unitário é 2. Então, 3 vezes 2, 6. Esse material B, olha que interessante, você utilizou 1/3 dele. Né? O material que nele você utilizou 1/3. Então, se você multiplicar 1/3 por 10, vai dar esse valor, 3,33 é a mesma coisa desse. E aí você soma e tem o valor. Ou seja, você usou, nesse caso aqui, R$14,33 de material para executar esse tratamento. Ok? Vamos para o próximo. Tempo de execução do tratamento. Aqui a gente vai falar sobre o conceito de hora clínica. O que é hora clínica? É quanto que eu gasto para minha clínica manter ela ficar ativa, vamos dizer assim, né? Ou seja, qual é o custo por hora para a clínica funcionar? Então a gente vai pegar aquele tempo de execução e vai analisar assim, vendo todos os custos que eu tenho, quanto tempo eu utilizei da clínica, certo? Então o que você precisa fazer? Você precisa somar todos os seus custos fixos mensais. O que é custo fixo, Pedro? Custo fixo é aquele custo que, independente da quantidade de tratamentos que você fizer, ele não vai variar ou ele vai ter pouca variação. Por exemplo, aluguel. Se você não fizer nenhum tratamento ou fizer 1000 tratamentos, o valor do aluguel é o mesmo. A gente tem água, energia, taxa, salários. Você pode ter uma pequena variação, como água e energia, mas não é algo que vai depender do tratamento em si, que nem o custo do material. O custo do material é um custo variável. Por quê? Porque você vai depender dele para executar o tratamento. Então você tem que fazer o quê? Você tem que pegar e somar todos os seus custos fixos e dividir pela soma do atendimento mensal. O que é isso, Pedro? Você pega no mês
no seu horário que você está disponível, quanto que você realmente atendeu seus pacientes? Então vamos dizer que você tem disponibilidade de 200 horas por mês, ou seja, durante o mês você tem 200 horas disponíveis para atender o seu paciente. Dessas 200 horas, você viu que você teve atendimento em 100, certo? Então você vai trabalhar com esse número 100, ok? E aí o que você tem que fazer? Dividir um pelo outro. No caso que eu coloquei aqui, vamos dizer que você levantou que seu custo fixo foi desses 5.345 no mês e você atendeu em 80 horas. Então, se você dividir um pelo outro, você tem que sua hora clínica, ou seja, quanto que você gastou para sua clínica atender, foi de 66,81, ou você divide por 60 para achar o diminuto. Recomendo fazer o diminuto porque vai ser mais fácil depois para o cálculo, ok? Mas assim, esse cálculo não é fácil fazer, né? Por exemplo, o cálculo de material é mais fácil, esse não, porque a gente tem que levantar muitas informações de custo fixo. E eu sei que nem todo mundo tem essas informações. E além disso, você tem que levantar uma informação de atendimento do último mês ou dos últimos 3 meses, se você quiser fazer uma média. Então, para fazer uma execução rápida, uma conta rápida aqui, vamos considerar que seu custo é R$1 por minuto, tá certo? Aí o que acontece? Você vai multiplicar esse tempo de execução por 1, tudo bem? Faça esse primeiro com 1 minuto, depois você levanta as outras informações para você ser mais preciso, ok? Vamos para o próximo. Participação do dentista. É o quanto o dentista, que pode ser você ou outra pessoa, ganha para executar esse tratamento. Então você vai vender o tratamento por um valor e essa parte vai para o dentista, certo? Pode ser um valor fixo, que já é acordado, ou uma porcentagem em relação ao preço de venda. Tudo bem? Taxas e imposto. Quando a gente vende algo, vende um tratamento, nós temos que pagar taxas e impostos, certo? O que seriam as taxas? As taxas seriam relacionadas a cartão, por exemplo. Então, se você parcelar algum tratamento, você vai ter que fazer você tem que pagar uma taxa, certo? E ela tem que estar embutida no preço de venda, por quê? Porque ele é descontado. E imposto também. Você paga o imposto sobre o que você vendeu e ele é descontado. Então, é muito importante ter esses fatores. Beleza. Outro, margem de lucro e lucro. O que seriam esses dois? Esses dois seriam o seguinte. Ó, você precisa definir o quanto você quer ganhar com esse tratamento, certo? A margem de lucro é um valor em porcentagem que representa o quê? O quanto de lucro a clínica ganha com esse tratamento, certo? Por exemplo, você quer 15% de margem de lucro. Então, se o preço de venda for 500, o seu lucro é 75, tudo bem? Então, esses dois fatores é importante. O lucro é o que vai sobrar para sua clínica, depois de descontado todos os custos, tá certo? Agora vamos pôr a mão na massa, hora do cálculo. O que a gente vai ter que fazer? Pega todo o custo de material que você levantou, mais o custo do tempo de procedimento, certo? Soma esses dois. Se a participação do dentista for em valor monetário, em real, você soma. Se não, se ela for em porcentagem, você faz o seguinte. Você vai somar toda a taxa do dentista, imposto e margem de lucro. Você fala, nossa Pedro, pera, tá confuso. Vou te mostrar aqui no próximo que vai facilitar. Então você vai levantar esses valores aqui, certo? Custo do material, custo do tempo do tratamento. Aí vamos dizer que a participação do dentista seja em porcentagem. Então você tem participação do dentista, você levantou taxa, imposto e o lucro que você quiser. Que você deseja, melhor dizendo. Levantou esses 6 fatores, você já vai calcular o seu preço de venda. Aí a gente vai colocar numa fórmula aqui. Hora da matemática. Essa formulazinha aqui, gente, é uma fórmula simples. Você vai pegar o quê? O seu custo total e vai dividir por esse 1 menos taxa, menos dentista, menos imposto, menos lucro. É super simples. Quando você já tiver tudo levantado, ele fica fácil de calcular. Você vai somar aqui o custo de material, o custo da hora clínica, 1 menos todas aquelas taxas, vai dar esse valor, vai dar esse preço de venda. O que significa esse preço de venda? Significa que para você ter um lucro de 15%, de acordo com todos esses custos e essas taxas, você tem que vender esse tratamento para o seu paciente nesse valor de R$ 402,20, certo? Aqui a gente teve um olho para a clínica, olhando a clínica, tá certo? Então, o que eu falei assim, para você ter essa margem de lucro de 15%, você tem que vender esse tratamento aqui de R$ 412,20.
E aí, se você quiser saber quanto você vai ganhar, certo? Quanto que a clínica vai lucrar, você pega esse preço de venda e multiplica por 15, que vai dar aqui R$ 61,80. Então, se a gente pegar aqui uma conta simples, uma matemática simples, a ideia é o quê? Você vendeu por 412, certo? Aí depois que você tirar todos os custos, material, hora clínica, imposto, taxa, participação do dentista, tirar tudo, vai sobrar o quê? Esse 61,80. Esse 61,80 ele vai direto para a clínica. É o lucro da clínica. Entendeu? Então essa daqui é a visão que a gente está olhando para a clínica, para ter, de acordo com todos esses parâmetros, a gente vai ter esse lucro desejado. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Vamos seguir. Agora a gente vai sair um pouco da clínica e enxergar o paciente. Por quê? O preço ele não pode ser somente uma parte financeira. Nós temos que olhar para o paciente e identificar, vamos gerar valor para ele. Por quê? Aí a gente vai na parte estratégica. O paciente, para ele pagar o preço do tratamento, para ele investir, ele tem que enxergar um valor muito mais alto do que o preço que ele praticou. Entendeu? Então, como que a gente faz com que o paciente enxergue um preço, um valor, perdão, mais alto do que ele praticou? Vamos acompanhar aqui, ó. Você precisa que o quê? Que toda a jornada que ele fizer, desde quando ele conheceu você ou sua clínica, até depois que ele vira um paciente recorrente, durante toda essa jornada, você tem que ter um relacionamento muito personalizado, muito focado em encantar ele, em gerar um grande valor, uma experiência para ele, ser empático para ele, certo? Fazer com que ele seja único. Só assim ele vai enxergar um grande valor, um diferencial em você e na sua clínica e nas pessoas que lá trabalham, certo? Faça essa reflexão. Durante a jornada do paciente, onde inicia o primeiro contato, até quando ele termina o tratamento, o que você tem feito para encantar com a experiência dele com a sua clínica? Como eu falei, essa parte da precificação é uma parte mais estratégica, é uma parte que envolve mais a área de marketing. O que você tem feito para encantar o paciente? Você já mapeou essa jornada? Você já ouviu ele? Você já ouviu as outras pessoas, seja a sua secretária, assistente, os outros dentistas, o que eles têm feito que gere valor, uma experiência encantadora para o paciente? Você precisa fazer essa reflexão, certo? E aqui, algumas ideias que você pode gerar valor para o paciente. Eu dividi aqui em 4 áreas. A primeira vez que ele descobre, o primeiro contato, a primeira vez da clínica e durante e após o tratamento. Então, por exemplo, a primeira vez que ele descobre você pode pensar assim, como está o seu posicionamento nas mídias sociais? No Google, Instagram, LinkedIn, o próprio YouTube aqui e na sua fachada. É algo que ele olha, ele já entende quem é você, ele já entende o que você faz, ele gosta do visual. Você tem elementos que faz ele se conectar com você, que faz com que você fale de uma maneira personalizada, que ele fala, nossa, realmente eu tenho esse problema, nossa, realmente eu tenho essa dúvida, vou me conectar com ele. Você apresenta a clínica por dentro, o corpo clínico, os tratamentos, os resultados dos pacientes. Você interage com os seus seguidores nas redes sociais, por exemplo. Aí do primeiro contato, quem é que faz o primeiro contato? É você, a secretária, outra pessoa? Como que é feito esse primeiro contato? O que você pergunta para ele? Como é que você é empático com ele? Você tem scripts de atendimento sem ser um robô? Você busca fazer um a um de forma personalizada? Você entende o momento do paciente? Você faz perguntas? Você ouve mais do que fala? Você oferece algo para ele e se ele ainda não agendou a consulta, naquele, eu vou ver, tenho que pensar. Aí você, em vez de falar, tá bom, você gera algo para ele, você faz esse acompanhamento que a gente chama de follow-up, mostra algum brinde para ele, gera algo de valor para ele, você faz isso. Aí a primeira vez que ele vai até a clínica, você tem informações anotadas dele que geram um atendimento 100% personalizado? Você passa a impressão que a clínica foi preparada para ele ser atendido? Você, por exemplo, coloca suas músicas favoritas, usa um aroma para a clínica, conversa com ele antes e depois sobre o tratamento. Você usa a tecnologia a seu favor para fazer um subdiagnóstico, apresentar o problema que ele tem e como você vai resolver e por que você tem que resolver esse problema. Durante e após o tratamento, você personaliza o atendimento, você conversa com ele, você cria um excelente relacionamento durante e depois do tratamento. Os outros funcionários, os outros dentistas fazem a mesma coisa, porque não adianta apenas você ter um excelente relacionamento se as outras pessoas envolvidas na clínica não têm.
porque a impressão dele vai ser que o quê? Que só você é bom e o resto do pessoal é ruim. E aí ele pode falar assim, apesar do Dr. Pedro ser muito bom, a secretária, os outros dentistas não são, então eu não vou querer ser mais atendido. Sabia que isso acontece? Você tem que pensar como um negócio todo. Você entrega algum brinde depois, um calendário, um book de fotos, um chaveiro, uma agenda, etc., como forma de surpreendê-lo? O que seria surpreendê-lo? Ele não está esperando aquilo. Você não falou durante nenhum processo. Você entregou algo a mais do que estava acordado, que nós chamamos isso de over delivery. Você fez isso? Então, aqui são algumas ideias para você refletir. Então, pega esse slide e reflita olhando para o paciente. Veja o paciente, veja se você realmente faz tudo isso. Tá certo? Então, qual que é o grande segredo? Você tem que entender a precificação como uma soma de dois fatores, o custo mais o valor. O custo você vai olhar para a sua clínica, certo? Você vai mapear os custos e olhar para a clínica. O valor você vai olhar para o paciente, entendeu? O que muitas vezes eu falo, eu vejo que muitos dentistas se confundem, eles acharem que precificação é só uma parte financeira. Não é, precificação é estratégia. Precificação é algo estratégico. Por quê? A partir do preço que você gera, você sabe quanto você vai estar ganhando de lucro, quais são os seus procedimentos mais lucrativos, como você pode aumentar o preço de venda e aumentar o lucro sem que seus pacientes reclamem. Pelo contrário, ele vai enxergar que um tratamento pode estar mais caro, mas o valor que você gera é bem maior. Entendeu? Então, você tem que olhar isso como uma visão estratégica. Da mesma forma que você planeja metas, investimentos, você tem que pôr nessa rotina a precificação. E sempre focando em gerar uma excelente experiência para o paciente e saber quanto você vai lucrar, quanto deseja. É uma relação ganha-ganha, certo? Para você aumentar o seu lucro, o que você tem que fazer? Olhar seus custos e pensar onde eu posso reduzir aqui. Mais você reduz seu custo, mais seu lucro aumenta. E aí vou aumentar meu preço de venda porque o paciente vai enxergar valor. Entendeu? Então a precificação, gente, ela é estratégica. E eu quero que você faça exatamente isso. Olhe o custo e olhe o valor e depois junte os dois. Certo? E aí, o que eu quero falar com vocês? Para vocês fazerem esses custos, é muito trabalhoso. Sei que vocês têm dezenas, alguns têm até centenas de procedimentos, certo? Se você for fazer um a um, ele é trabalhoso. Alguns até falam assim, Pedro, tem algumas planilhas que eu faço. Porém, elas são muito manuais e elas demandam muito trabalho, não é? Então eu quero te ajudar a formar seu preço sem precisar fazer nenhuma conta. Eu quero que você foque na parte estratégica, que é a parte do valor. E eu quero que você analise a parte de custo apenas na área de redução, certo? Porque o meu objetivo é fazer que você tenha uma visão estratégica do seu negócio. Eu não quero que você faça contas operacionais. Por isso, eu desenvolvi uma planilha que ele é um sistema que faz todas as contas de forma automática. Você só precisa inserir os dados e ele calcula. E aí ele vai te mostrar o preço de venda, o lucro, onde você está mais gastando. Ele vai ter indicadores gráficos, vai te mostrar onde são os tratamentos mais lucrativos, os menos lucrativos, onde você pode reduzir custo, onde você pode aumentar o seu preço de venda, tá certo? E essa planilha, ela faz parte da minha consultoria e de um treinamento que eu tenho que chama Encontre Seu Lucro Desejado, e eu quero mostrar ele para você. Aqui embaixo tem um link para você olhar esse treinamento e fazer sua inscrição. Nele, eu vou te ensinar como precificar e como gerar valor. Aqui eu te passei uma visão geral. Caso você queira aprofundar mais, ter essa visão estratégica, colocar isso dentro da sua clínica, faça sua inscrição aqui abaixo do link e vamos juntos. Se você tiver alguma dúvida, aqui está meu WhatsApp, pode entrar em contato comigo e a gente conversa. Tá bom, gente? Então, quero agradecer vocês aqui por essa aula e a gente se vê em breve. Tá bom, gente? Um forte abraço e até mais.